Olá, meu nome é Jonathan Robert Viana da Silva. Eu sou bolsista do projeto de iniciação científica com o título Ética e Tradição de Mundos, a dimensão do outro a partir de comunicadores indígenas. A minha professora orientadora é a doutora Lara Linhares Guimarães. Eu conto com a ajuda da autora Leiriane Santana da Silva, que foi a primeira bolsista do projeto e hoje em dia atua como voluntária, e como coautoras temos a presença da Ana Garcia de Miranda e da Gabriela Lopes Gomes, também como colaboradoras externas. A nossa iniciação faz parte do Observatório de Jornalismos, que é um programa coordenado pelos professores Lara Linhares e Evandro Medeiros, e a realização do podcast conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e da Universidade Federal de Ouro Preto. Vou falar um pouco sobre os objetivos do trabalho. O primeiro objetivo mais geral é a gente querer mobilizar outros saberes para pensar o trabalho de tradução de mundo realizado pelos jornalistas. Como disse Ailton Krenak, em suas ideias para adiar o fim do mundo, todas as narrativas a partir das quais atravessamos contextos, conhecendo assim a cosmovisão de diferentes povos, nos fazem experimentar de fato a vida dentro do planeta Terra. Ou seja, a gente queria entender como que os povos originários eles traduzem o seu conhecimento, como que eles lidam com a tecnologia, com a disseminação de informação, como que lidam com as novas redes. E a gente queria conversar com eles para entender como que esse trabalho era feito e como que a informação circula dentro e fora das aldeias. A metodologia utilizada, primeiramente, a gente passou alguns meses estudando uma bibliografia que contemplava os assuntos principais da iniciação científica, como a cosmovisão, esse trabalho de tradução, e para poder entender como que os povos, ou pelo menos se aproximar de como os povos originários faziam a sua tradução de mundo, né? Quando a gente acabou esse primeiro momento de pesquisa, a gente começou a fazer algumas reuniões semanais para a definição do cronograma de atividades e separar o que cada um iria fazer, qual seria a responsabilidade de cada um e como que ia dar os primeiros passos da parte prática da iniciação. Para a parte prática, a gente fez um podcast com o nome de Parabólica Mará. Ele é disponibilizado de forma gratuita no Spotify. Eu vou falar um pouco dele agora. Bom, essa é a nossa logo. O nome, a logo, um pouco também da proposta foram inspirados pela música do Gilberto Gil, Parabólica Mará. E aqui tem até um trechinho dela, que é: antes mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica Mará, volta do mundo Camará, mundo dá volta Camará. Bom, a gente nessa primeira temporada do Parabólica Mará, a gente conversou com 4 ativistas, cineastas, fotógrafos, escritores, jornalistas que são, são povos indígenas, e a gente queria entender um pouco melhor essa dimensão tão importante da ética, né, tanto no jornalismo quanto no mundo, que são as relações com o outro. E já partindo para os resultados e discussões, como primeiro resultado, gostaria de trazer os nossos convidados, falar um pouco sobre eles, que, né, o primeiro resultado da entrevista com 4 comunicadores e ativistas do movimento indígena. Bom, o episódio 1 foi com Ailton Krenak, ele é jornalista, escritor e ativista do movimento socioambiental. O segundo episódio foi com Edgar Canaicô Chacriabá, ele é fotógrafo, pesquisador e ativista indígena do povo Chacriabá. O episódio 3 ele foi dividido com Kelly Boni Guajajara e Lídia Guajajara. Elas são indígenas do povo Tenterrá e atuam como social media no Mídia Índia, que é a maior rede social relacionada a assuntos indígenas do Brasil. No episódio 4, ele acabou de ser lançado, a gente teve a participação da Sueli Machacali. Ela é do povo Tiquimã, do norte de Minas, e ela é cineasta, produz alguns conteúdos para o YouTube, para curtas, já lançou um livro de fotografia sobre as mulheres Machacali.
Bom, continuando nos resultados e discussões, a gente foi muito embasado pelos estudos do Eduardo Viveiros de Castro, e como outro resultado foi o cuidado com as tradições de mundo entre indígenas e não indígenas, de modo a fazer evidenciar os equívocos. Ou seja, a gente queria que o podcast fosse um campo de entendimento comum baseado em afetações mútuas, um lugar de troca de conhecimentos, saberes, vivências, experiências, e também no cuidado com a lida com as pessoas envolvidas nos acontecimentos, as quais são libertadas das noções redutoras de fonte ou entrevistados. A gente não queria ter uma relação tão formal assim com as pessoas, onde somos entrevistadores e elas entrevistadas, não. A gente queria saber sobre as pessoas, sobre a história, sobre o trabalho, que ele fosse realmente um espaço de conversa. E como conclusão, o primeiro que eu gostaria de destacar é a ampliação da noção de humanidade para além do clube seleto da humanidade, como diz Ailton Krenak, para descentralizar é, o centro do mundo ali do homem branco europeu, né? E a inclusão no rol de preocupações éticas relacionadas aos processos comunicativos de outros existentes enquanto pessoas, ou seja, as portadoras de afetos e intencionalidades como animais, plantas e o que entendemos como natureza ou terra. Quero trazer um pouco desse saber que os povos indígenas carregam tão forte e essa relação com a terra. Com a relação à ancestralidade dos povos originários, que é o que eu já falei. Aqui estão algumas das nossas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer, já finalizando, agradecendo a FAPEMIG e a Universidade Federal de Ouro Preto e fazendo um convite para vocês ouvirem o Parabólica Mará no Spotify. Obrigado.